Muito se comentou nos últimos dias aí sobre aquela declaração do Lula a respeito do conflito de Israel com o Hamas, porque ele teria sido exagerado ao chamar aquilo de um genocídio e comparar com o que aconteceu na Segunda Guerra com os próprios judeus. Isso foi muito comentado nos últimos dias, muita gente dizendo que não, o Lula errou, não, o Lula acertou, ficou meio bola dividida, mas a cada vez, cada dia que passa, a gente percebe que fica mais e mais difícil de sustentar uma defesa de Israel. O Joe Biden falou que Israel perderia o apoio se continuasse subindo o tom. Aqui no Brasil mesmo, né, acabou acontecendo algo muito interessante hoje, que foi o Guga Chakra dando nome ao que acontece na Globo News. Eu vou mostrar aqui para vocês verem que depois que o Lula puxou o bonde, muita gente perdeu o receio de falar que o que Israel comete na Palestina, ali em Gaza, é de fato um genocídio. Porque você pode tapar o sol com a peneira, florear o termo, mas o que acontece é isso mesmo. Vamos ver o Guga Chakra falando aqui. Acontecendo, uma catástrofe humanitária, certo? Essas pessoas passam fome nesse momento, porque a cidade delas foi destruída, a cidade que elas viviam, a cidade de Gaza não existe mais, foi completamente destruída, as plantações foram destruídas, porque Gaza tinha plantação, tinham fazendas, elas foram arrasadas pelas forças israelenses na resposta ao atentado terrorista do Hamas, que morreram 1.200 pessoas, na resposta já morreram 30 mil. Uma parte é sim, uma parte relevante é de militantes, mas a imensa maioria desses 30 mil mortos são mulheres e crianças ou civis, porque tem homem que não tem nada a ver com o Hamas, palestino que não tem nada a ver com o Hamas, que foram mortos na resposta israelense. E esses que sobreviveram, eles não têm mais acesso à comida praticamente, especialmente lá no norte de Gaza. Não tem banheiro, você sabe? O New York Times fez uma matéria, não tem como ir ao banheiro. É um drama para as mulheres, especialmente as mulheres, por exemplo, que ficam menstruadas, elas entram em pânico, porque não tem como, não tem mais absorvente, por exemplo, elas não têm acesso a isso. As filas são de mais de 1 hora para conseguir ir no banheiro, não tem comida, comem comida de cachorro muitas vezes. Aí quando chega um caminhão com ajuda humanitária, você tem milhares de pessoas desesperadas lá, elas foram mesmo atrás da comida. As circunstâncias que ocorreram as mortes, não tem como a gente saber ainda. A gente tem essas imagens. Isso é pessoa desesperada para comer, que elas não têm comida. Por isso que é urgente, não tem argumento para não ter um cessar-fogo, porque a gente já teve uma experiência de cessar-fogo em novembro desse ano. Foi uma semana que conseguiu entrar dezenas ou centenas de caminhões com ajuda humanitária naquele momento, que as pessoas não tinham risco de morrer quando teve o cessar-fogo. Elas sabiam que não seriam alvo de bombardeios ou de ataques, tinham um cessar-fogo. Nenhum palestino foi morto por Israel em ações militares quando teve o cessar-fogo. O Hamas não lançou nenhum foguete em direção a Israel. 100 reféns foram libertados numa troca de prisioneiros entre o Hamas e Israel, mas 100 reféns foram libertados. Desde então, Israel conseguiu soltar 2 ou 3, acho que só 2, se eu não me engano, e nenhum outro foi solto. Então teria a benesse também dos reféns serem soltos. Quando teve o cessar-fogo em novembro, o Hezbollah não lançou nenhum míssil, nenhum foguete em direção a Israel. Israel tampouco lançou em direção ao sul do Líbano. Também teve calmaria naquela fronteira. Os Houthis não lançaram nenhum foguete ou míssil em direção a embarcações no Mar Vermelho. Não tem como argumentar, não tem como você pode justificar diante disso que um cessar-fogo não é urgente nesse momento. Tem que ter um cessar-fogo. Então, Calejão, parece que até mesmo na Globo News o discurso mudou um pouco, principalmente nas últimas 2 semanas. Só que era bem óbvio desde o começo, né, que o que ocorria ali era a tentativa de exterminar um povo de uma região por completo. É um genocídio o que acontece ali. Houve uma grita generalizada quando o Lula citou isso sem meias palavras, mas que outro termo a gente tem para usar ao se referir ao que acontece naquela região? Eu não tenho nenhum outro termo para usar. Não vou ficar aqui tucanizando a conversa e usando termos mais brandos para pisar em ovos e não melindrar ninguém.
O que acontece lá tem nome, tem característica, e a gente tem imagens, tem informações, não é 1950, e mesmo naquela época a gente conseguia ter acesso a imagens e informações, mas hoje é muito mais rápido desmontar a tentativa de uma farsa. Cara, que bom que o Guga Chakra está assumindo esse posicionamento, ele é uma voz importante, o Marcelo Lins, que é um cara que eu respeito na Globo News, a despeito de eu não respeitar o posicionamento mais amplo da própria Globo News nesse sentido, essa fala do Guga Chakra é importante, e o Marcelo Lins é um cara que eu respeito ali dentro. Infelizmente, chega com 30 mil vidas de atraso esse posicionamento do Guga Chakra, né? Agora sim, tem várias coisas que eu poderia acrescentar nessa análise, cara, que é o seguinte, eu discordo que o holocausto judeu deve ser tratado de forma sui generis, vamos colocar assim, ímpar, que você não pode comparar com absolutamente nada, né? Eu fiz essa análise em outros lugares, então sob pena de me repetir, mas por que Leopoldo II pode matar 10, 15 milhões cortando a mão das pessoas no Congo, o Leopoldo II da Bélgica, e isso não se aplica? Por que o Império Britânico pode matar 165 milhões na Índia e isso não se aplica? Por que o Império Japonês pode matar 30 milhões na Ásia e 24 milhões de chineses étnicos e isso não se aplica? Por que os Estados Unidos podem matar 4,7 milhões só nos últimos 20 anos e isso não se aplica? Então, assim, só é genocídio quando morre, quando as pessoas que são assassinadas pertencem a uma determinada raça, a uma determinada etnia. Por que a África subsaariana e a África de forma mais ampla tem todo tipo de agressão, processo de escravização, e isso não é considerado genocídio? Então tá na hora da gente discutir esse tipo de coisa de uma maneira mais séria, de uma maneira mais profunda. Porque só quando morre alguns tipos de pessoas é que a gente caracteriza, que a gente usa um certo tipo de léxico, a gente só caracteriza como genocídio, só utiliza esses termos, genocídio, terrorista, ditadura, para certos tipos de povos e países e pessoas. Acho que não dá mais no começo do século XXI para a gente seguir com essa gramática eurocentrista nessa medida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Lula foi extremamente corajoso, cara. Extremamente corajoso. Existem implicações, Helder, fazer isso aí, tá? Quando o Lula se articula dessa maneira, eu tenho certeza, não conversei com ele, não apurei isso, então não posso afirmar categoricamente, mas estudando relações internacionais, eu acho pouquíssimo provável que o Lula faria uma fala dessa magnitude de improviso. Isso tem que ter sido pesado, principalmente com o Mauro Vieira, com o Celso Amorim, que é uma pessoa que eu já conversei algumas vezes com o Celso Amorim, a meu ver, é o maior diplomata da nossa tradição. E com a diplomacia internacional também. Isso. Tá? Porque aí tem o seguinte, o Mauro Vieira, provavelmente, né, em conversas de bastidores, deve ter ouvido que a situação de Israel dentro da diplomacia europeia não é das melhores no momento. Não existiria essa fala sem um time favorável também. Exatamente. Então tem todo um conjunto de coisas que é avaliado, porque não é brincadeira. As consequências são seríssimas. Essas pessoas, elas entendem muito bem como é que essa hierarquia moral funciona, no sentido de organizar a sociedade internacional. Eu já fiz essa fala aqui para você, inclusive. Quando a gente começa a estudar, e eu vou repetir porque eu acho que é importante, Maldonado, quando a gente começa a estudar relações internacionais, mano, as pessoas tentam te dizer o seguinte, de uma forma tácita, tá? De uma forma sutil. A despeito de todos os problemas das democracias liberais burguesas, essas são a única forma viável de organização minimamente razoável junto à sociedade internacional. E tentam te dizer com base nisso que, portanto, a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, o direito internacional público, a Carta das Nações Unidas seriam os principais reguladores da vida na sociedade internacional. E isso não é verdade. O que regula a vida no âmbito internacional, o que organiza a sociedade internacional, segue sendo o capitalismo anglo-saxão, a despeito
das forças contra-hegemônicas que começam a se estabelecer, principalmente sob a liderança da China nesse momento. Então, o que está em jogo aí, como você muito bem colocou, não é a luta contra o terrorismo do Hamas. O que está em jogo aí é uma limpeza étnica e são principalmente os interesses ocidentais no que diz respeito a manter o controle da exploração e do fornecimento de energia através de gás e petróleo para a Europa e manter o controle de rotas comerciais, principalmente para rivalizar a rota da seda, que a China está reestabelecendo, e que os Estados Unidos não querem que se consolide sem rivalizar de uma forma muito aguda, porque eles sabem que o poder do dólar está arrefecendo e eles sabem que a posição hegemônica deles está em xeque nesse momento. É isso que sustenta os 14 bilhões que o Congresso estadunidense aprovou para manter a guerra na Ucrânia e para manter a guerra em Gaza. Ah, César, mas então quer dizer que o Hamas é bonzinho e quer dizer que os russos são bonzinhos? Gente, ninguém é bonzinho. A gente já fez essa análise aqui. Absolutamente ninguém é bonzinho e está todo mundo defendendo os seus próprios interesses. Mas daí a esperar que 30 mil pessoas morram, 2/3 mulheres e crianças, que a gente tenha crianças de 5 anos sendo amputadas sem anestesia, pedindo para morrer, ao invés de ser amputada, para agora reconhecer que, não, olha, talvez o Lula esteja certo, é um genocídio. É óbvio que é um genocídio, é óbvio que se trata de limpeza étnica, e é óbvio que o Lula foi o estadista mais corajoso do planeta ao reconhecer isso, e que agora, como você muito bem colocou, até a Globo News começa a ter que reconhecer que, puta, azedou, né? Não vai dar para segurar esse tipo de coisa por muito mais tempo, porque o mundo inteiro acordou nessa direção. Exatamente. Fica difícil você esconder algo tão óbvio como isso. É preciso muito. A pessoa precisa, assim, ser muito dissimulada para esconder o que acontece neste momento. Que os israelenses, dentro do governo, tentem isso é natural, vindo de um governo que é composto por figuras de extrema-direita lá de Israel, do partido Likud. Agora, fora desse contexto, fora desse recorte, não tem motivo para a gente ficar melindrado em usar a palavra correta para definir o que acontece neste momento lá em Gaza, que é um genocídio de fato, e aquilo que o César falou, eu reitero aqui, mas o Hamas é bonzinho. Não, ninguém é bonzinho. Mas o que acontece neste momento é a morte em massa de civis. Ponto final. Até o monarca consegue entender isso. Se outras pessoas não conseguem, tome cuidado. Isso diz muito mais sobre o seu intelecto do que sobre o intelecto do monarca, que conseguiu entender, até porque a situação o atinge pessoalmente, é verdade, mas conseguiu. A gente não pode negar que até ele conseguiu entender de uma forma muito clara o que acontece neste momento. Então, Ayub, né, Helder? Ele é árabe. Agora que você falou é que eu me liguei. Ele tem ascendência árabe, não é isso? Isso, a família dele. Então, sim, né? Claro que é aquela velha história. Quando é no meu rabo, aí eu consigo ter um pouco de sensibilidade com a pauta. Mas tudo bem. Melhor assim do que sendo de outra maneira, né? Melhor assim do que tomando partido pro lado de Israel.